Olá, estamos começando o programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. O programa Nosso Direito é uma produção do Departamento de Ciências Jurídicas, o curso de Direito aqui da Uniara, em parceria com a TV Uniara. Nós estamos recebendo no programa de hoje a honrosa presença de Sua Excelência, a doutora promotora de Justiça da Infância e Juventude de São Paulo, a doutora Laila Chucair. Doutora Laila, ela foi presidente da Associação Brasileira dos Magistrados e Promotores da Infância e da Juventude, hoje é membro da associação, foi também coordenadora do Centro de Apoio da Infância e da Juventude do Ministério Público do Estado de São Paulo e é uma profunda defensora e conhecedora do Estatuto da Criança e do Adolescente. E é sobre este assunto que nós vamos conversar com a doutora Laila. Laila, muito obrigado pela sua presença aqui em Araraquara, nós estamos imensamente honrados, você que está vindo para participar da nossa semana de debates jurídicos, a nossa semana jurídica, e tratando desse tema que é tão importante, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu gostaria que você falasse o papel dos profissionais do sistema jurídico dentro dessa atuação em rede, dentro do que propõe o Estatuto da Criança e do Adolescente. E mais uma vez, obrigado, estamos honrados com a sua presença aqui. Bom, eu que agradeço pela oportunidade, principalmente quando é um espaço que eu tenho, como integrante de uma associação de juízes e promotores da infância e juventude, de criar uma proposta de conceito que o papel do futuro advogado, do futuro promotor, do futuro juiz, do futuro delegado, enfim, de todos aqueles que integram esse sistema, é muito mais do que um agente que integra o mercado do trabalho, e sim um agente que tem condições de transformar a sociedade. São agentes de transformação. Então, a oportunidade de estar aqui hoje, falar com futuros profissionais da área do direito e chamar a atenção que eles, sim, serão os futuros agentes que podem transformar a nossa sociedade, construir a nossa sociedade para uma cultura de paz, para uma proposta de inclusão, isso é fundamental para todos nós. Para todos nós, claro. Dúvida. Agora, Laila, você está dizendo, há que se envolver, né? Sem esse envolvimento, o profissional do direito que vai atuar nessa área acaba não tendo, digamos, uma atuação a contento. Agora, eu pergunto, o primeiro passo é conhecer bem o espírito, a filosofia do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque essa legislação me parece muito criticada pela mídia, inclusive, ainda não bem aceita pela sociedade, talvez hoje menos, mas especialmente na questão do infrator, a questão da redução da maioridade penal, muito se discute ainda na sociedade, mas me passa a ideia de que no fundo, os profissionais acabam desconhecendo realmente qual é o espírito, qual é a fala do Estatuto da Criança e do Adolescente, não é verdade? Bom, isso é exato. Eu acho que antes de conhecer o espírito do Estatuto da Criança, você tem que se sentir que você é um cidadão brasileiro, que um dos princípios do princípio democrático brasileiro é respeitar a dignidade humana, e para respeitar a dignidade humana eu preciso valorizar minha sociedade e o povo, principalmente a criança e adolescente, porque quem dará continuação ao povo brasileiro é a criança e adolescente. Se eu tenho isso dentro de mim como cidadã, independente de ser promotora, juíza ou delegada, já é o primeiro passo. E claro, conhecer o Estatuto da Criança, mas não só o conhecimento técnico jurídico, porque o Estatuto tem uma peculiaridade muito interessante, ele não é jurídico só. Aliás, o que ele tem menos são informações jurídicas, o que ele tem muito mais são informações de outros setores, uma nova proposta de atuação. Então, conhecer o Estatuto da Criança com um olhar multidisciplinar, com uma abertura do coração, com uma escuta não só dos ouvidos, mas também do coração, eu acho que esse é o grande passo para que a gente possa garantir os direitos dos nossos jovens dentro da nossa atuação, e mesmo que você não seja profissional da área do direito, porque eu sei que tem um público que não é da área do direito e fala, mas eu, como cidadão, eu posso contribuir? Sim, qualquer cidadão. A nossa Constituição determina que a responsabilidade pelos nossos jovens, crianças, adolescentes, é da família, da sociedade e do Estado. Então, você sendo ou não sendo operador de direito, você é corresponsável. E se você for o operador que integra o sistema, você é muito mais responsável ainda. Sem dúvida. Agora, a senhora disse essa questão multidisciplinar, né? E aí passa por essa análise de uma atuação em rede. Eu gostaria que a senhora comentasse um pouquinho sobre essa questão, atuação em rede. Afinal de contas, o que é isso? Como é que se constrói isso? Qual é essa ideia do Estatuto da Criança e do Adolescente? A rede não é um conceito novo. Então, eu tenho rede de relações familiares, dos negócios. A única diferença que o Estatuto trouxe esse conceito de rede como uma ferramenta na construção das políticas e das ações.
tem um dispositivo do artigo que determina que o atendimento da criança e ao adolescente será feito através de ações integradas de agentes governamentais e não governamentais. Então, ele já, de imediato, já fala, olha, ação integrada. Então, é a rede, eu utilizo essa rede, que é uma relação de todos aqueles que trabalham de uma forma direta e indireta no atendimento da criança e adolescente, uma integração, uma fala, uma escuta, uma troca de informações e uma ação integrada para que o resultado seja eficaz. Eu vou te dar o exemplo dessa cidade aqui. Se eu tenho uma ação integrada do Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria, também com a assistência social, a psicologia, as escolas, o poder público, o que acontece? Vou ter um resultado muito mais rápido, um conhecimento muito mais rápido. Sem dúvida. Então, esse trabalho de rede e essa atuação é uma inovação que o Estatuto traz. Mas a gestão hoje de grandes empresas, já hoje se trabalha em rede em todas as áreas do setor privado. E no setor público a inovação está no nosso Estatuto, que é uma legislação avançada que percebeu que só uma atuação em rede, e a atuação em rede ela não é vertical, ela é horizontal. Então todos somos iguais, né? No mesmo nível, né? Isso. Perfeito. Agora, uma outra questão que também a senhora mencionou, a participação da sociedade de uma forma geral. O nosso programa é assistido pela comunidade de uma forma geral aqui de Araraquara e de toda a região. E eu perguntaria, como é que o cidadão pode participar? Por exemplo, a participação nos conselhos, conselho tutelar, conselho de direitos, como é que se dá isso? Bom, no conselho tutelar é através da eleição... Pode ser candidato. etc. Agora, muito obrigada por essa pergunta. Conselho de direitos. Foi feito um mapeamento no Brasil inteiro sobre o Conselho de Direitos e sobre se a população tem conhecimento qual é o papel do Conselho de Direitos da criança e adolescente e se ela sabe até que ponto ela pode participar. Não preciso nem dizer resposta. A maioria não sabe nem qual é o papel do juiz e do magistrado. Imagina, então, do Conselho de Direito. Então, o cidadão, aquele que está ouvindo o programa, é importante que ele saiba que ele pode participar das reuniões do Conselho de Direitos. O que é esse Conselho de Direito da Criança e Adolescente? É um espaço em que os organismos não governamentais e os governamentais, ou seja, a sociedade civil, representantes da prefeitura, deliberam políticas públicas. Eles deliberam políticas depois de realizar um diagnóstico, o que a minha cidade precisa para que o atendimento da criança e adolescente seja melhorado e eu possa atender a demanda. Primeiro mapeia-se essa demanda. Eu delibero a política e eu fiscalizo. Eu, como conselho, tenho que fiscalizar se essa política está sendo cumprida. Sim. Agora, e o cidadão que não integra o conselho? Mas ele pode participar. Ele pode verificar o que tem sido deliberado, levar informações importantíssimas, cobrar se esse conselho está fiscalizando o orçamento, se no orçamento a infância tem sido prioridade ou não. Enfim, é importante, até esse espaço, eu parabenizo esse espaço, que eu acho que é fundamental, não é só nosso tema, outros temas que nós conversávamos, que o conhecimento, o cidadão, se ele conhecer quais são os organismos e como ele pode cobrar e participar, eu tenho certeza que quem ganha com isso é a sociedade democrática. Sem dúvida. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco com a segunda parte do programa Nosso Direito. Estamos de volta com a segunda parte do programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. Você pode participar do programa Nosso Direito através do e-mail direito@uniara.com.br ou pelos telefones 3301-7129 ou 3301-7173. No programa de hoje, nós estamos recebendo Sua Excelência, a doutora promotora de Justiça, a doutora Laila, que é promotora da capital da área da infância e da juventude. Agora, Laila, nós nos falamos muito
muita frequência, trocamos muitas ideias, enfim, você no Ministério Público é sem dúvida um paradigma para todos nós que atuamos nessa área da infância e da juventude, eu quanto juiz da infância e da juventude. Mas a população não conhece direito uma outra forma de participar, que é através dos fundos, do FUNCAD, o Fundo da Infância e da Juventude. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do fundo. A nossa legislação, o Estatuto da Criança e Adolescente, criou o Fundo da Criança e Adolescente, que pode ser municipal, estadual e temos o nacional. Com certeza, aqui tem um fundo municipal. E a população realizando a doação, que depois é descontado o imposto de renda, ela contribui para que os projetos e as políticas deliberadas pelo Conselho possam ser realizadas. Então é fundamental a doação não só da pessoa física, como da pessoa jurídica. Que com isso, fortalecendo o Fundo da Criança e Adolescente, claro que tem um orçamento público também. Junto com o orçamento público, eu posso executar a minha política e o meu programa. Porque muitas vezes nós temos, o orçamento muitas vezes ele é muito engessado e o dinheiro do Fundo da Criança e Adolescente tem uma flexibilidade para que o Conselho possa patrocinar programas e projetos sociais na área da infância. E a vantagem é que o dinheiro fica na própria cidade, não vai para o governo federal. Claro, é que eu realizo essa doação e é descontado no imposto de renda e fica na própria cidade. Então ninguém perde com isso. Sem dúvida. Agora eu queria entrar numa questão que é bastante polêmica também, aproveitando a sua honrosa presença sua aqui conosco na nossa Uniara. O Estatuto é muito discriminado, a gente percebe isso no dia a dia e sempre quando acontece um crime horrendo, uma coisa, enfim, muito ruim, drástica na nossa sociedade e que tem a participação de um adolescente, a mídia, de uma forma geral, começa a questão da discussão, da redução da maioridade penal, como se a lei pudesse resolver esse problema da violência que é tão complexo, que envolve tantas coisas, que não só uma questão legislativa. Eu queria que você colocasse aqui, externasse o seu ponto de vista nessa questão da redução da maioridade penal. Bom, quando sempre essa questão é apresentada pela imprensa, eu fico muito triste, porque eu verifico que imprensa burra que é essa. Pois é. Porque engana a população brasileira, isso é um engano. Em primeiro lugar, o adolescente ele não fica impune, porque a nossa legislação determina que o adolescente praticou ato infracional, ele sofre medidas repressivas, restritivas de direito. Ou ele cumpre em liberdade, ou ele acaba cumprindo a medida socioeducativa internado. E pasme, para um adolescente, muitas vezes, é muito melhor ficar no sistema penitenciário do que no sistema de internação, que não tem prazo. Sem dúvida. Que é renovado o seu tempo de internação. Então, é mentira que não existe a punição. Em segundo lugar, outra mentira. Reduzir a idade penal e jogar o adolescente no sistema penitenciário, isso é uma piada. Porque está provado que o sujeito que está encarcerado, esse sistema nosso é falido. Ele não recupera ninguém. Foi feita uma pesquisa no sistema penitenciário, quantas pessoas não retornaram ao sistema. Ele até piora a situação do sujeito. Então é uma outra mentira. E uma mentira maior ainda, que a população precisa saber, o jovem ele não é culpado pela violência no país. É que existe criminalidade, existe, mas ela é ínfima. E quem que prova isso? São os dados. Se você consultar a Secretaria de Direitos Humanos ou a pasta do Conselho Nacional da Criança e Adolescente, tem ali a pesquisa, o mapeamento do perfil do adolescente que pratica ato infracional. De todos os crimes praticados, seja por adulto ou por adolescente, 10% são praticados por adolescentes. Todos. Independente de ser grave ou não. Desses 10%, apenas 1% é ato infracional grave. Como é que eu vou fazer uma lei para uma população pequena? Entendo. Agora, eu acho o seguinte, uma vez eu disse isso aos senadores que defendem a redução da idade penal, eu falei, olha, eu só vou mudar de ideia se também tiver pena de morte para político corrupto. Aí eu também. Aí eu concordo. Se é para pegar pesado com os jovens, vão pegar pesado com aqueles que são piores ainda. Sem dúvida. Se eu dou uma situação digna ao meu jovem, se eu cumpro o que está no Estatuto da Criança, com certeza eu rompo a trajetória de violência, que não é a realidade do país. Hoje a violência praticada por adolescente, ela não é tudo isso que as pessoas colocam na mídia. E aí, aproveitando essa fala, a sua grande experiência no Estado de São Paulo, você que, enfim, lida com aí o Ministério Público do Estado todo, participou do Centro de Apoio da Infância e da Juventude, no Estado de São Paulo, como é que você tem visto esta questão da aplicabilidade do Estatuto, especialmente aí na questão do adolescente infrator? Tem melhorado? Está se construindo uma ideia nova? Eu posso falar com tranquilidade. Em razão da minha militância na Infância e Juventude, de ter ficado durante 4 anos na presidência dessa associação nacional,
Eu conheci todo o sistema do Brasil inteiro. Eu posso assegurar que o Estado de São Paulo teve grandes avanços, tivemos muitos avanços. Porque hoje nós temos descentralizações de unidades, existe um investimento maior nas medidas em meio aberto, existe na capital uma universidade que está formando educadores para trabalhar em medida socioeducativa. Que bom. Agora, existe um desafio maior. Qual que é o desafio? A sociedade participar. Sem dúvida. Então, uma grande briga nossa, da nossa associação, que o problema do adolescente que praticou ato infracional não é do outro, é meu. Não é só porque o meu filho não praticou, é meu, se eu faço parte de uma sociedade da comunidade, eu só terei uma sociedade de paz se eu também permitir que esse adolescente se reintegre a essa sociedade, se eu colaborar para isso. Então, o desafio, no país inteiro, mas no estado de São Paulo, principalmente, para que as medidas socioeducativas, seja de internação ou de semiliberdade, de liberdade, que haja mais participação da família, da sociedade e comunidade. E melhorar, claro, a qualidade dessas medidas. Quando eu falo de qualidade, não é só na qualificação dos profissionais, mas justamente nessa integração e nessa atuação em rede. Entendo. E essa ideia de mandar o menino para longe, ele que fique preso bem longe, é uma ideia totalmente equivocada, porque no final, ainda que ele fique os 3 anos de internação que o Estatuto delimita, ele volta para a sua comunidade, não é verdade? Então tem que tratar ele na própria comunidade. Claro. Eu já ouvi vários adolescentes na capital, que são do interior, o resultado é praticamente zero. Por quê? Porque se eu quero reintegrar o adolescente, ele tem que sentir que ele pertence a algo e a alguém. Qual é o ponto de referência dele? É aquela comunidade que ele vive. Se eu tiro ele daquela comunidade, afasto ele da família, como é que ele vai ter uma escuta? Ele vai criar um engessamento nos seus ouvidos, no seu coração. Então, a lei determina que o adolescente fique próximo da sua cidade, da sua região. Por quê? Por que ela determina? Porque ela é chata? Não. Porque mais próximo da sociedade e da família é muito mais fácil a sua reintegração, a sua escuta, o seu sentimento de pertencimento. Outro dia eu vi isso. O sentimento de pertencimento mexe com a autoestima e isso contribui muito para que a pessoa tenha uma escuta melhor, para que eu quebre o ciclo de violência interno do sujeito. Eu só acredito na quebra dessa violência se eu ampliar a escuta dessa pessoa que cumpre medida, e até adulto também, que está no sistema penitenciário. E eu só quebro essa escuta se eu interferir nesse sentimento de pertencimento. Para interferir nisso, é necessário que eu trabalhe com ele, trazendo a família e a sociedade como também corresponsáveis por essa reintegração. Perfeito. Para finalizar, o Estatuto da Criança e do Adolescente está completando aí a sua maioridade, os seus 18 anos. Você acredita que é uma legislação veio para ficar, a sociedade vai acabar compreendendo essa legislação, nós vamos conseguir fazer efetivamente essa palavra que é tão importante, a efetividade do Estatuto, vamos conseguir fazer com que ele seja cumprido, Laila? Olha, eu sou muito otimista e eu posso dizer que nesses 18 anos tivemos muitos avanços, muitos, principalmente numa questão muito interessante, nessa das pessoas perceberem que se eu trato bem o meu jovem hoje, se eu dou a qualidade, se eu dou educação, se eu dou saúde, se eu dou um bom atendimento para a minha criança, para o meu adolescente, com certeza eu vou ter um cidadão responsável. E isso a gente tem percebido que houve um avanço muito grande. Claro que existem desafios. Sem dúvida. O desafio nosso é a infância e a juventude, esse tema ser prioridade, principalmente no orçamento e na política. Porque muitas vezes eu tenho a política, mas eu não tenho orçamento. Então ainda é o nosso grande desafio. Então eu dou recado a todos do Executivo, infância é prioridade, por favor, e tem que dar prioridade no orçamento. E a sociedade tem que cobrar isso. Sem dúvida. Via conselho ou como cidadão. Sem dúvida. E aí fica o recado a você, aluna aqui da Uniara, a você, telespectador. Doutora Laila, muito obrigado pela presença da senhora aqui. Lhe devolvo a palavra para as suas considerações finais. Eu agradeço a universidade, parabéns por esse trabalho e posso assegurar que é uma das poucas universidades que tem um trabalho de responsabilidade social e que dá prioridade ao tema da infância e juventude. Então, meus parabéns e parabéns a você também. Muito obrigado mais uma vez a doutora Laila e agradecemos a você, telespectador, convidando a todos para mais um programa Nosso Direito na próxima semana.